O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos o Domingo da Misericórdia, neste segundo domingo da Páscoa, desejo, em primeiro lugar, devocional, mas sobretudo fervoroso, do coração de nosso amado São João Paulo II. É dele, ao proclamar Dives e Misericórdia, oferece assim à igreja o grande dom que é a misericórdia do Senhor. E a misericórdia que se estende de geração em geração, também no magistério pontifício, chega de modo ininterrupto a cada um de nós. O próprio lema do Papa Francisco é alcançado pela misericórdia. O de Bento XVI é colaborador da verdade. João Paulo II, todo teu. A presença da Virgem Maria, da verdade, da misericórdia. E vivenciando a liturgia, escutando esta palavra santa, nós já proclamamos uma bem-aventurança pascal, que é fruto da misericórdia. Jesus proclama uma nova bem-aventurança: bem-aventurados os que creram sem terem visto.
E só vive essa bem-aventurança quem é alcançado pela misericórdia, porque sabe que mesmo não presenciando e estando com Jesus historicamente, é alcançado pelo seu amor e pela sua misericórdia, que se estende de geração em geração. E para isto não é preciso ver para crer, como Tomé. Algumas pessoas até auto se exaltam, dizendo a si mesmo: eu sou como Tomé, só acredito vendo. Na verdade, é uma proclamação de uma fragilidade muito grande, porque o discípulo não é aquele que acredita só porque viu, ele acredita em primeiro lugar porque ele vive da fé. Tanto que Jesus diz: não sejas incrédulo, Tomé, mas seja fiel. Assim Jesus está dizendo: seja alguém que vive da fé. O justo vive da fé. Do que é que nós vivemos? Vivemos de nossas próprias forças? Não. Nós vivemos do achismo, onde podem alguns acharem-se já dignos da glória e da misericórdia do Senhor. Isso é um engano e um pecado, na verdade. Nós vivemos da fé porque nos abandonamos em Deus e sabemos que Ele é que é bondade, Ele é que é compaixão, Ele é que é misericórdia, e nós fomos alcançados por Ele quando ainda éramos pecadores, antes mesmo dele dar a vida por nós, e o seu sangue não foi derramado em vão. O misericordioso que Santa Faustina presencia torna-se secretária da divina misericórdia, do coração que emana os raios luminosos da misericórdia. Santa Faustina compreende que é esse coração transpassado, de onde jorra sangue e água, de onde jorra o batismo e a Eucaristia. Então não existe verdadeiramente cristão católico que não busque viver o seu batismo e não buscar a Eucaristia. São as duas fontes de onde nós somos lavados, purificados, para viver a grande graça que é a misericórdia de Deus. Nós não somos dignos dessa misericórdia, nós somos alcançados por ela. É o Senhor que vem ao nosso encontro, é o Senhor que entra as portas fechadas. Nós também muitas vezes, como os judeus, aliás, como os discípulos, estamos com as portas fechadas, portas do nosso coração, e o Senhor adentra, porque o que fecha os nossos corações? Os medos, as decepções, as angústias, as tristezas, as experiências negativas. São estas experiências que vão trancando o nosso coração. Atravessar as portas abertas até fácil é, como eu dizia na missa pela manhã, mas ao abrir as portas nós devemos deixar que a misericórdia, que é o próprio Senhor, entre em nossa vida. E Jesus é tão cuidadoso conosco, que o primeiro dom que Ele nos dá é a sua paz, porque Ele sabe que um coração só pode tornar-se novo se houver paz nesse coração. Às vezes a gente diz: eu estou com minha cabeça tão perturbada, mas na verdade é porque antes da cabeça o coração está perturbado por aquilo que não lhe traz paz. Não há uma serenidade de coração, tranquilidade, paz, que é o dom primeiro que Jesus nos dá. E no próprio Evangelho Ele diz 2 vezes seguidas. Ele não vai oferecendo logo aos discípulos: sentem comigo no lugar ao reino. Não. Ele oferece em primeiro lugar: aquietai-vos o vosso coração, a paz esteja convosco.
Quando nós estamos agoniados, querendo resolver alguma coisa na nossa vida, nós ficamos aflitos, eu tenho que resolver isso, como eu vou conseguir? Jesus diante de nós diz: serena teu coração, calma, respira, recebe a paz, colhe a paz. Um coração atribulado não pode escutar o que Deus quer de nós. Por isso que muitas vezes existe muita gente agitada. São Paulo vai dizer: ouvi dizer que entre vós existe muita gente ocupada em não fazer nada. Mas são pessoas que vivem muito agitados, perdidos no pudor, naquele receio de erro ou não erro, peco ou não peco, e esquece de viver a graça de Deus. Quem dá a graça para você não pecar é Deus, é Jesus. Mas você fica confiando só na tua força velha, mais fraca do que caldo de batata. Não confia, você é lá forte de nada. Nenhum de nós é. Eu sou uma pessoa muito justa. Você diz isso, mas quantos inúmeros pecados você não tem, por pensamentos, por palavras, por inveja, por egoísmo, por tanta coisa, mas você vai maquiando isso, e assumindo uma imagem por fora, que é uma pessoa de bem, mas por dentro, muitas vezes nós somos como sepulcros caiados. O grande profeta, que pegou aqueles velhos que queriam entregar Susana para ser condenado, foi Daniel, foi? Quem foi? Me lembrem aí. É muita coisa para minha cabeça guardar. Vocês têm que me ajudar também, meu povo. É para isso que vocês têm que ir na minha vida também, né? Não é só para me dar trabalho e fazer eu perder meu resto de cabelo, não. Vocês têm que me ajudar no que eu não sei. É o jovem Daniel. Ele vai lá, os velhos foram brechar Susana quando foi tomar banho. Os velhos que diante da sociedade eram muito bem vistos, eram só a casca, mas eles estavam lá. E como Susana não cedeu a eles, eles foram entregar Susana, para dizer que ela estava com um amante, os cabra velho. Que o ser humano é assim. O ser humano é igual machixe. Quanto mais velho, mais ruim. Se não crescer na graça de Deus, vai se tornando mais ruim. Não tem quem coma um machixe maduro. Amarga, é ruim. Mas se você deixa a graça de Deus crescer, você vai se tornando segundo a graça de Deus. E Daniel usou de sua sabedoria. Se não for Daniel, vocês estão me fazendo enganar, viu? Depois está sendo transmitido, o povo está lá acompanhando, dizendo: o povo não ajudou o padre. É verdade, o povo não está me ajudando não. Se eles deixarem eu errar, a culpa deles, viu? Olhem só. Aí Daniel disse: separa os velhos, chama o primeiro. Você viu Susana com o amante debaixo de qual árvore? Aí o velho disse assim: debaixo de uma amoreira. Cabra velho, carcomido no pecado. Chama o outro. E você viu Susana com o amante debaixo de que árvore? Foi debaixo de uma azinheira. Outro cabra velho, carcomido no pecado, destruído pela mentira. Deus deu a Daniel a sabedoria daqueles que já alcançaram a sabedoria na experiência. É assim que Deus faz em nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos pedir a graça da sabedoria para viver a misericórdia do Senhor, para deixar que a misericórdia de nós venha e traga-nos a paz. O que é que nos traz a paz? São as seguranças externas? São as coisas materiais? Não. Existem pessoas mais felizes dormindo numa redezinha, minha gente, comendo um feijãozinho com toicinho torrado, do que uma casa gigantesca que não tenha nem quem converse com a pessoa. Isso é a verdadeira paz. Não é uma coisa externa. A paz é um dom de Deus.
Por isso que Jesus entra e vai desejando logo o quê? A paz. Depois, olhe como Jesus é misericordioso. Ele não fica só, ele dá o segundo dom: recebei o Espírito Santo. E nós recebemos porque merecemos? Não. Nós recebemos porque o Senhor é benigno, Ele é misericordioso, Ele nos dá. Ele nos dá. Um dia desse eu cheguei para uma pessoa, aí fui dar uma coisa, e a pessoa disse assim: por que é que o senhor está me dando? Eu disse: porque eu quero dar. Eu não preciso ter motivo para dar alguma coisa a alguém. Por que é que nós temos que repetir essa mentalidade do mundo, que você só dá uma coisa, já esperando outra coisa em troca? Nós somos cristãos, a gente não precisa ter motivo para dar algo a alguém. É simplesmente a prática do que Deus já faz conosco. E nós temos que buscar fazer Deus acontecer na nossa vida. Praticar a bondade é dizer assim: eu estou buscando parecer um pouquinho com Deus, já que tem tanta desgracência em cima de mim, que me faz me afastar de Deus. Não questionem porque eu posso ser bom ou não. Essa é a prática de Deus. Deus é bom. Ah, por que que Deus é bom? Porque Deus é amor. Nós temos que entender que Deus é Deus, e não fazer Deus segundo a minha vontade. Esse é o grande problema do ser humano, porque as pessoas vão buscando, querendo um Deus que seja segundo a nossa vontade, e quando Deus não corresponde ao que eu penso de Deus, aí eu mudo de igreja, aí eu vou não sei mais o que. Por isso que tem um monte de gente que vive pulando de galho em galho. Um dia o galho quebra. Seja fiel. Deus te chamou àquela igreja que desde o princípio foi a que Jesus fundou. Toda igreja que veio depois de Jesus só foi fundada depois de Lutero. Então eu não quero nem conversa. Ai, não sei o que, tudo bem, siga o seu caminho. Mas uma coisa é certa: quem fundou a igreja católica foi Jesus. Isso é uma convicção de fé. Ai, porque alguém apareceu, padre, dizendo não sei, dizendo o quê? Você vai deixar de ouvir os santos da igreja que estão lá no primeiro século? Você vai deixar de ouvir um hino dedicado a Nossa Senhora, que já no século I já é falando de Nossa Senhora? Ad tunso presidium. Sobre a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, ó Virgem gloriosa e bendita. Isso é do primeiro século da igreja. Aí não sei quantos séculos depois aparece alguém que não sei o que e fica com esse mimimi. Quem está lá na origem foi esse louvor a Nossa Senhora. Ai, é porque disseram que Nossa Senhora teve mais de um filho. A sua mãe teve 17 e é santa? Se isso mesmo fosse possível, o que é que invalida? A minha avó teve 17 e é santa. E qual é o problema? Minha gente, olha, cristão católico fraquinho assim, é só para tirar minha paciência e minha paz. Só para isso. Porque se perde em cada coisinha, minha gente. Não dá para a gente não, minha gente. Olha, vamos viver essa misericórdia. A misericórdia nos alcança, dá força, transforma a nossa vida. E a última coisinha: Jesus nos deu a paz, Jesus nos deu o Espírito Santo, e a última coisa que Jesus nos dá no domingo da misericórdia: as suas chagas. Jesus mostra-lhes as chagas, as mãos e o lado. Hoje pela manhã na missa eu disse: até quando as chagas de Jesus estarão abertas? Elas estarão abertas até que o último homem passe por essas chagas. Por isso que as chagas de Jesus,
elas são permanentemente abertas para nos mostrar que o amor não é uma palavra, o amor é uma entrega. Quer olhar o amor de alguém por você? Olhe para as mãos desta pessoa. Quem ama, põe a mão na massa. Quem ama a igreja, dá a vida pela igreja. Quem ama os santos, dá a vida pelos santos. Quem ama Nossa Senhora, dá a vida por Nossa Senhora. E traz na sua vida, no seu corpo, as marcas desta entrega. Todo aquele que ama verdadeiramente, traz marcas na sua vida, no seu corpo. O amor que não deixa marcas é um amor ainda fraquinho. Em nós mesmos, o tempo vai deixando as marcas dele. É sinal de que você viveu. É sinal de que você se entregou. É sinal de que você está vivendo e deixando que as marcas em você mostrem quem você segue. Não tenhamos medo de ser feridos pelo amor, porque sendo feridos pelo amor, o Senhor mesmo cuidará de nossas chagas, o Senhor mesmo cuidará de nossas enfermidades, o Senhor mesmo cuidará de nossas angústias. Quantas vezes a gente sofre, e aquele cristão, seja leigo, batizado, coordenador, animador de uma comunidade, de uma pastoral, ai padre, é tanto sofrimento, incompreensão, e você quer o quê? Você quer bajuladores? Você não tem dinheiro para pagar bajulador, baba-ovo. Na igreja não tem dinheiro para você pagar baba-ovo. Você vai encontrar incompreensões, você vai encontrar quem não lhe entenda, e no Evangelho já está dito isso: tereis 100 vezes mais com perseguições. Ótimo, sinal de que você está seguindo. Se você tiver unanimidade do seu lado, estranho, provavelmente você não está servindo Jesus, está servindo a você mesmo, e um bando de bajuladores que você está formando ao seu lado. Você tem que estar do lado daqueles que seguem Jesus, e a gente olha para Jesus, e nós seguimos a Ele. É isso que nos dá o conforto de chegar à noite, cansados, fadigados, às vezes tristes, preocupados com alguma coisa, mas sabendo que o Senhor é que conduz, a sua misericórdia é que nos conduz, ela é que nos transforma. E quando for para ser mais firme, dizer um não, dizer um não. Quando é para dizer um sim, com a mesma firmeza. Mas não retroceder por ter medo. O medo não faz viver o amor. Quem tem medo não ama. Só ama quem se aventura, quem dá o sim, quem vive essa loucura por Deus também. A misericórdia é isso. É você ser alcançado de um modo tão especial que você diz assim: só me resta amar também a Jesus, com minha pequenez, com minha fragilidade, e sabendo que eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior, mas eu quero ser o testemunho dessa misericórdia. Eu quero ser o testemunho de dizer assim: veja como Deus me ama, eu que não valho nada. Esse é o testemunho público. Por isso que logo nos primórdios da igreja havia a penitência pública. Porque é que os penitentes públicos, eles na comunidade, eles prolongavam até receber o batismo. Muitas vezes eles viviam em flagelo público para mostrar assim: eu sou o pior dos pecadores, ainda não cheguei onde deveria. Só que muitas vezes o catolicismo de hoje faz o contrário. A pessoa pensa que é um pouquinho santo, aí já começa a se inchar, achar que é super ungido. Eu sou uma pessoa assim, até meu respirar é diferente. Besteira. Isso é uma ilusão de Satanás na tua vida. É para você descer cada vez mais as escadas da humildade. Cada vez mais, quando alguém disser assim: você é muito santo, aí você diz assim: reze por mim porque eu sou ainda o maior dos pecadores.
É assim que a gente tem que dizer. Saber que nós estamos um pouco mais perto, mas ainda não chegamos. E a presunção, o orgulho, todas essas coisas não podem estar à nossa frente. Vamos pedir a misericórdia. Nos abandonemos nessa misericórdia, meus irmãos. Deixemos que as chagas do seu amor transpassem também a nossa vida. E que nós sejamos atravessados. E que nós sejamos também, como São Paulo diz, trazer em nós as marcas do que faltou à paixão de Jesus. Isso é o que São Paulo nos diz. Ao ponto de que um dia cheguemos a dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eita desafio, hein? Se até o último suspiro, o orgulhozão dentro da gente falando, hein? A gente tem que vencer isso, meus irmãos. É se entregando na morte, batendo os queixos, e o orgulho ainda querendo vencer na gente. E nós precisamos vencer isso, para viver a humildade, a simplicidade, a misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Mãe Maria Santíssima.